vamos em frente. Boa tarde para todo mundo, espero que tenham feito um belíssimo almoço. Em tempos de confinamento e em tempos de desistência do Moura. Boa tarde, Mamed. Boa tarde. A gente não sabe o que vai ser esse governo. Bom, vamos voltar aqui, então, continuar daqui. Nós tínhamos aqui do lado, né, do arquivo fonte, 3 tabelas, né, pais, FEM e MASC, feminino e masculino, e fizemos aqui várias perguntas, né, com possibilidades de usar variáveis, etc., né. Vimos também o Movies, né, que eu espero que vocês se divirtam aí com ele, né. Vimos também da possibilidade de você não ter nada assim bonitinho, estruturadinho, arranjadinho, como é em tabela, mas você pode misturar tudo com tudo, ok? Que é uma coisa assim meio inédita também, né? Em programação, em linguagem de programação, onde você mistura as coisas, né? O interesse disso, por exemplo, eu posso até colocar aqui, né? De repente, a gente não vai querer ter a visão de tabela, né? Mas você quer colocar aqui, bom, eu quero tirar aqui feminino, né? Colocar aqui já com Ana feminino, né? E pego aqui o masculino, né? E já coloco aqui masculino, já defino as coisas por aqui. Mas eu sei que são 3 tabelas. Não é? Sei que são 3 tabelas. É uma visão diferente, né? Assim, difícil acostumar para quem está habituado com tabela, já tem um raciocínio voltado para a tabela, né? Mas é possível, né? Confesso que eu não gosto, também não faço, eu acho que eu fiquei muito habituado com banco de dados, e aí a analogia fica mais fácil fazer de um outro jeito. Mas está aí a abertura para isso, e em determinadas situações, isso é realmente muito conveniente, entendeu? Principalmente quando a gente vai representar conhecimento e precisa misturar as coisas, elas ficarem mais próximas, tem uma representação mais natural, né? Então, está aí a possibilidade de se proceder dessa forma também. Bom, agora o seguinte, o nosso próximo passo é a história do banco de dados dedutivo ficou para vocês darem uma olhada, ok? Para vocês darem uma olhada, uma pesquisada e saber banco de dados dedutivos, saber um pouco mais. Mas tem agora um ponto seguinte. Tá bom, professor, mas veja só, toda hora que eu quiser definir avô ou avó, eu tenho que escrever tudo isso aqui? Bom, sim, se você estiver trabalhando com a aproximação do banco de dados clássicos, né? Uma coisa, você faz uma SQL, toda vez que você tem que botar aquela SQL lá. Aqui a resposta é não. Nós temos um outro componente, que está faltando falar sobre ele, né? Que no novo paradigma de banco de dados, e é paradigma mesmo, tá? Ele inaugura Prolog, Prolog, nem programação em lógica, mas mais Prolog, inaugura um novo paradigma de banco de dados, e esse é um novo paradigma porque ele traz, na sua teoria, uma extensão que não existe na teoria relacional. Ok? Você pode dizer, professor, mas isso aí eu consigo fazer no Oracle, porque eu faço lá uma procedure, eu faço lá não sei o que, eu consigo fazer a mesma coisa. Sim, você consegue, mas você consegue não por causa da teoria relacional, mas por causa de ferramentas que estão em torno dessa teoria relacional que você acaba conseguindo fazer, tá? Mas não que pertença à teoria, como é o caso aqui. Qual é esse componente externo? É a regra. Ok? A regra, então, que está na teoria, né, aqui da lógica de primeira ordem, ela não está presente na teoria relacional. Portanto, isso aqui é um componente
diferenciado, é uma outra teoria diferente daquela teoria relacional, onde a teoria relacional é um caso particular do banco de dados dedutivo. Olha que interessante. Tá? Então, essa teoria, ela é maior desse ponto de vista, tá? De eu conseguir efeitos aqui que eu não consigo na teoria relacional. Tanto a teoria relacional é um subconjunto da lógica de primeira ordem. O que não é surpresa, tá? Porque como a lógica de primeira ordem eu consigo reescrever a matemática, certamente eu consigo reescrever, por exemplo, teoria de conjuntos. Se eu consigo reescrever teoria de conjuntos, e se teoria de conjunto é equivalente à álgebra relacional, bom, então eu consigo escrever a álgebra relacional. Essa aí é uma das maneiras de demonstrar. Se eu consigo reescrever a matemática, e a álgebra relacional é um sistema axiomático da matemática, eu também vou conseguir escrever outra maneira de demonstrar que isso aí sai facilmente por alguma indução qualquer. Muito bem. Então, como é que isso acontece? Veja, eu preparei aqui uma explicaçãozinha, que na verdade está na apostila, mas eu vou fazer aqui passo a passo para vocês entenderem do que é que nós estamos falando, né? Deixa eu voltar aqui na apostila. Na apostila, página 33, que é onde nós já estamos, as formas das cláusulas de Horner são essas três aqui, né, como a gente viu. Temos o fato, temos a questão, uma disjunção de literais negativos, e tem uma regra que é quando o literal positivo ocorre. Okay? Quando ele ocorre, nós temos uma cláusula completa, e essa cláusula completa é chamada de regra. Então, são essas três possibilidades aqui que a gente tem. Não temos outras, tá? Terminou, tá? Não tem mais, em termos de sintaxe do Prolog, é isso, acabou, não tem mais nada. Perfeito? Bem-vindo, Elis. Então, Desculpa, tem que homenagear. Então, quando a gente analisa isso do ponto de vista de como é que isso aí funciona na lógica e como é que isso aí está no Prolog, a gente tem algumas coisas interessantes, né? Tem uma forma na lógica que ela teve que ser traduzida para Prolog para que a gente pudesse interpretar, para que a gente pudesse computar isso, para que a gente pudesse transformar esse algoritmo e sair do outro lado, né? Então, olha só, vocês estão vendo aí como é que a gente caracteriza um fato. Um fato é lá com a variável proposicional, não um fato agora com o predicado, mas o mais simples possível, tá? Eu peguei o caso mais simples. Nós temos aqui um P, né? Esse Pzinho aqui é um fato, como está lá. Tá? Na lógica, uma maneira de escrever isso é exatamente essa aqui, que é o seguinte, é quando esse T, que é um T quadradinho assim, reto, na verdade é um T da lógica que ele representa true, ou seja, ele vai ser sempre verdadeiro. Então, quando tem esse Tzinho reto aí, significa que é sempre verdadeiro. Numa implicação, se eu tiver o antecedente verdadeiro e o consequente qualquer coisa, tá? O meu consequente vai ser sempre verdadeiro. Então, essa aqui é uma maneira de eu representar esse P sozinho aqui numa forma implicativa da lógica, utilizando a implicação, utilizando essa seta aí. Por que eu estou precisando explorar isso? Porque, na verdade, em Prolog, tudo que a gente vê só tem uma forma, né? Só tem uma forma da cláusula de Horner. E essa forma da cláusula de Horner, que é aquela disjunção de literais
com no máximo um literal positivo, essa aí é a definição da cláusula de Horn, eu posso ter a versão dessa cláusula de Horn na forma implicativa, com a implicação. Ok? Na forma implicativa, então, essa aqui é uma das possibilidades. Né? Como é que eu traduzo isso em Prolog? Eu vou traduzir em Prolog da seguinte maneira. A implicação, eu vou colocar 2 pontos traço. O que significa o 2 pontos traço? O 2 pontos traço é a seta. O 2 pontos indica a direção da seta. Então, é uma seta para o lado esquerdo. Mas por que foi assim? Por que não botou um sinal de maior aqui? Por que não... Cara, porque isso aqui vem de uma tradição. Isso aqui foi inventado em Edimburgo no início dos anos 70. E ficou, entendeu? Não podia botar qualquer outra coisa, né? Qualquer outra especificação. Ficou, o pessoal se habituou com isso e tradicional. Ficou assim. Então, 2 pontos indica a direção da seta. Ok. Então, em Prolog, eu estou colocando aqui, olha, 2 formas de Prolog. Eu posso representar um fato dessa maneira aqui, P, né? True se P, digamos assim. Ou eu posso representar um fato desse jeito aqui, P ponto. Essas 2 formas são equivalentes. Por que eu estou mostrando isso? Porque eu quero mostrar que a forma da cláusula de Horn implicativa, ela é universal. Ok? Quando eu tiver esse Pzinho aqui lá, ela também é implicativa, se eu a vir de uma outra maneira. Né? Se eu a observar de uma outra maneira. Por exemplo, dessa maneira aqui. E ambas as formas em Prolog são equivalentes, aceitas, e eu posso escrever de ambas as formas. Não tem problema nenhum. Ok? Claro que eu não vou ficar escrevendo true em todas elas se eu não preciso. Né? Então, para economizar e tudo mais, a gente escreve daquele jeito lá. Muito bem. A questão, nós já havíamos falado sobre ela, né? A questão, que é uma disjunção de literais negativos, também tem a sua forma implicativa. Ok? A forma implicativa da questão é essa que está aí, tá? Que é o seguinte. True, novamente, né? Agora aqui é do lado contrário, né? Aqui agora é o true do lado esquerdo. Nós substituímos aqui no Prolog o E pela vírgula, ok? E colocamos um ponto final. Beleza? Então, está dizendo aqui o seguinte. Que desse jeito aqui, né? P, Q e R é verdadeiro, né? Ou seja, como isso aqui vai ser uma questão, isso aqui eu posso escrever de 2 maneiras em Prolog. Tá? Da maneira que nós já vimos lá, ok? Que é interrogação traço, né? Esse traço aqui significa que tudo é negativo, né? Lembra disso, né? Bom, então é a maneira que nós estamos vendo até agora. Mas tem essa outra possibilidade aqui também, né? De eu escrever 2 pontos traço, P, Q e R. Nesse caso aqui, ele vai ter um comportamento específico. Eu quero falar desse comportamento mais tarde, não quero falar agora, tá? Para não misturar muito as coisas aí, tá? Mas, então, isso aqui pode se transformar nisso aqui em Prolog. Beleza? E eu tenho a outra possibilidade, que é a regra, né? Que eu vou ter uma coisa agora um pouco diferente, porque eu estou com a cláusula completa. Então, eu tenho ali P ou não Q ou não S. É uma cláusula de Horn, porque tem, no máximo, um literal positivo. E beleza.
Se ele tem, no máximo, um literal positivo, e se eu aplicar nele aquelas propriedades lá que nós vimos aqui, da implicação, essa aqui, por exemplo, olha, né? P implica, não P ou S, é P implica em S, ok? Lá eu tenho a coisa ao contrário, né? Eu simplesmente inverti a, a flecha, né? Se eu invertir a flecha, eu tenho uma situação equivalente, tá? Dessa forma aqui. Vou inverter a flecha aqui. Inverteu não? Não. É isso. Eu tenho que vir aqui para dentro. Isso. Beleza. Então, eu tenho aqui P, tenho aqui S, e tenho aqui a mesma situação, que é essa aqui. Ok? Então, se eu inverto, eu tenho que inverter tudo também para conservar, mas são absolutamente equivalentes. É só tomar cuidado com as posições adequadas de cada uma delas. Okay? Bom, acontece lá, então, da mesma maneira, né? Na, nessa situação aqui, que é o seguinte, eu vou colocar a negação em evidência, vou transformar a disjunção em conjunção, vou eliminar a negação e tudo isso aqui, então, desse lado aqui, então, implica em P. Beleza. Como é que eu escrevo isso em Prolog? Bom, em Prolog eu vou escrever já obedecendo a essa mesma notação que eu fiz aqui, né? Então, a flecha está indicada pelos dois pontos, então essas duas células aqui podem ser escritas dessa maneira ali. Não tem uma segunda possibilidade de escrever. Talvez eu apague isso aqui e fique mais claro. Não tem uma segunda possibilidade. Okay? A regra se escreve dessa forma aí. Tá bom? Muito bem. Para que serve isso? Por exemplo, isso vai servir para que a gente consiga armazenar onde está isso? Para que a gente consiga armazenar a, as situações que a gente quer, que a gente precisa, né, nas perguntas que nós estamos fazendo. Então, a voz, por exemplo, tá, eu posso armazenar isso dessa forma aí. Tá? Então, eu tenho duas variáveis aqui na entrada, na estrutura. Eu preciso falar também o seguinte, que essa parte aqui, ó, é chamada de cabeça, até a implicação. Tá? E o resto da cláusula é chamada de corpo. Ok? Então, eu tenho cabeça e tenho corpo. Perfeito? Beleza? Então, é o seguinte, para que a cabeça, né,
vou estar usando duas variáveis, né, que são, na verdade, podem ser variáveis que elas podem estar instanciadas ou não, né? Por exemplo, e essa definição aqui de avós é o conceito que nós vimos aqui em cima, perfeito? É o mesmo conceito, né? Eu simplesmente transportei o conceito e diz o seguinte, quando eu tiver pais, avô, pais, neto, isso aqui representa a avó. Eu acumulei esse conceito, eu coloquei esse conceito aqui nessa estrutura dessa cláusula. Aí eu posso falar avós, né? Quem são os avós de João? Desculpa. Vamos colocar assim. Avós. Quem são os avós de Lucas? Quem são os avós de Lucas? Então, João é um desses caras aí. Tem mais alguém? Não tem mais ninguém. O que é interessante é que eu posso usar essa estrutura agora de qualquer jeito, né? Por exemplo, eu posso pedir uma confirmação para ele. Mas será que João é um dos avós de Lucas? Ele fala, sim, é. Tá bom, mas de quem João? João tem mais netos? Tem. Tem mais um neto. Olha só. Tentem comparar isso com SQL, que é o que vocês têm bastante habilidade aí. SQL a gente teria muito mais trabalho, né? Não teria? Faz um OK aí para mim. Ou pode ser positivo ou negativo. Não é? Assim, não teria essa facilidade tão absurda assim, que é simplesmente eu estou mudando variável de um lugar para outro e eu estou procedendo exatamente como uma consulta de banco de dados, né? Claro, eu posso fazer a mesma coisa aqui, independente de ter regras ou não, lembra? A gente simplesmente posicionou a variável aquilo ali e eu fiz projeção em qualquer coluna da tabela ou no meu predicado, né? Eu vou juntando as coisas, juntando tabelas e fazendo isso, né? Fazendo essa operação de uma maneira absolutamente simples. Então, a simplicidade que tem de você manipular, em relação ao banco de dados, estou falando, tá? Em relação à simplicidade que você tem nisso aqui, é exatamente o que eu quis exprimir até agora, tentando insistir muito com vocês, numa coisa que eu tenho falado, eu tenho chamado de grau, ou nível de abstração da linguagem de programação. O nível de abstração aqui é muito alto. Então, quanto mais alto o nível de abstração, menos detalhe técnico ela tem. Menos controle ela tem. O ideal da programação em lógica, que é um paradigma declarativo, é o seguinte, é o ideal, tá? Não quero saber de controle. Controle não me interessa. Controle é responsabilidade do compilador. O compilador que se vire para isso, entendeu? Eu vou demonstrar isso aqui para vocês de alguma maneira, principalmente se vocês fizeram aquela solicitação que eu fiz para vocês, façam um programinha do fatorial em C, ou em qualquer outra linguagem que vocês tenham aí, Python, seria até legal para mais de uma, para a gente comparar depois. E eu vou fazer aqui em Prolog, e nós vamos comparar as soluções, entendeu? Performance, etc. Então é o seguinte, veja, eu defini o conceito de avô, mas eu tenho várias coisas aqui, no conceito, na verdade, ele me dá várias coisas, eu estou querendo, eu já tenho, quem são meus netos, eu tenho quem são meus avós, eu confirmo se fulano é neto ou é avô de Beltrano, né? Tudo exatamente no mesmo conceito, né? Ou seja, ele traz uma consequência dentro quase que de um domínio que o conceito está inserido. Ou seja, dentro desse domínio,
ele tem uma completude bastante interessante, entendeu? Nem tudo é assim, obviamente, nem todo resolve todos os casos. Quanto mais restrição você colocar no corpo da regra, menos ele vai poder ser aberto, né? Ele vai ficar mais fechado, ele vai ficar mais com um domínio menor, né? Um domínio de solução menor. Bom, isso aqui também é uma diferença razoável, né? Porque se vocês fizerem isso aqui em C ou em uma outra linguagem, vocês não têm esse efeito, né? Você vai fazer cada um desse aqui um case, ou sei lá, alguma estrutura, né? Caso seja assim, então proceda dessa maneira. Caso você faça a pergunta desse jeito, proceda. Você tem que prever todos os casos possíveis para você conseguir implementar o mesmo efeito numa outra linguagem. Ok? Então, aqui, no mesmo conceito, você extrai do conceito várias consequências lógicas em relação a esse conceito, o que amplia muito a possibilidade, a produção, inclusive, né? E a simplicidade do programa, tudo mais. Ou seja, vocês podem observar que, em relação a outras linguagens, isso aqui é uma descrição ou uma especificação que ela é muito simples. Né? Assim, para leitura, ela é muito simples. Depois que você entende, obviamente, né, ela é muito simples. Ela não tem nada mais, ela não tem controle, ela não tem nada, eu não declarei variável, eu não disse que eu quero precisão dupla, precisão simples lá, esse negócio não é variável global, quer dizer, eu não tenho nada disso. Eu joguei tudo isso aí fora, não tenho nada disso, e eu só tenho a ideia da cláusula, né, ou do conjunto de cláusulas. Ok? Bom, obviamente que em função agora dessa história da variável, nós podemos enriquecer muito. E outra coisa é o seguinte, acabou, tá? Sintaxe do Prolog já era, é isso aí. Tá? Essa aqui era a última coisa de sintaxe do Prolog. Acabou o curso. Daqui para frente, nós só vamos ver efeitos, né, dessa definição, mas não tem mais nada, né? Efeito significa assim, e se eu fizer, e se eu escrever desse jeito, se eu escrever daquele outro jeito? Não que vá aviltar essa estrutura que está aqui, tá? Mas ela vai, então, a gente vai explorar isso aí, né? De uma maneira mais detalhada, né? Essa aqui é a maneira geral, né, de uma regra. Então, uma regra, ela tem uma cabeça, né, que é esse A, e o corpo. Né? O corpo ele tem N cláusulas, um número finito de cláusulas, obviamente. Né? E agora a gente sai daquela coisa ali do proposicional, né? E ela, na verdade, né, cada uma dessa aí, A e B, é uma estrutura predicativa, ok? Como é o caso lá de avós, né? Então, eu posso colocar aqui a estrutura predicativa como está aqui no caso de avós, ok? Muito bem. O que é interessante, e aí eu já posso dar um próximo passo aqui bastante legal, que é o seguinte, vamos aqui retornar à nossa árvore de termos. Só preciso achar a página desse negócio. Está aqui em sintaxe, termos. A árvore de termos é essa aqui. Né? A gente estava vendo variáveis, não variáveis, estruturas, ok? Dentro de uma regra, cada argumento pode ser um termo. Pode ser, então, qualquer elemento dessa árvore. Beleza? Nós ainda não conhecemos listas e estruturas predicativas, né, que são essas aqui, mas daqui a pouco a gente já vai ver isso aí, a gente vai preencher também. Então, qualquer uma dessas ocorrências, qualquer um desses termos pode ocorrer lá como argumento. Então, isso dá uma riqueza muito, muito grande, muito expressiva. Em particular,
Vou voltar aqui para o... Aqui. Ok. Vimos aqui. Em particular, nós podemos ter uma situação interessante como essa aqui, por exemplo. Tá? Vamos supor que eu tenha, assim, pessoa, nome, sobrenome, idade, endereço. Isso aqui é do jeito que a gente viu até agora. Né? Novamente, uma tabela. Hein? Eu tenho lá na minha árvore de termos a ideia de estrutura, e a ideia de estrutura é... O que é uma estrutura? Uma estrutura tem a mesma forma de um predicado. Qual que é a forma do predicado? É essa aqui, olha. Funtor, nome de um funtor, argumento 1, argumento 2, até argumento N, um número finito de argumentos. Isso aqui também é chamado de estrutura. Ou ainda, para ser mais preciso, estrutura predicativa, porque tem a cara do predicado. Tá? Isso, a estrutura, portanto, não é um predicado, ela é só uma estrutura mesmo, ela é um termo, né? E aqui tem uma coisa bastante interessante que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu pegar aqui no meu ambiente, vou selecionar pessoa. Ups. Dizendo que eu não tenho, onde é que está? E pelo menos eu lembro que ele estava aqui. Não nada. Então vamos colocá-lo aqui. Vamos copiar daqui e vamos passar para lá. Mas a ideia aqui é o seguinte. Eu tenho aqui uma situação, aqui em cima, pessoa, nome, sobrenome, ideias. Vamos supor que eu queira agrupar isso. Eu tenho uma necessidade de agrupar para ficar mais fácil eu manipular com isso, eu conseguir capturar a informação de uma outra maneira. Tá? O que eu faço? Eu posso fazer o seguinte, olha, eu quero encapsular nome, sobrenome e idade, colocar isso como identificação, ok? E eu quero também pegar o endereço e destrinchar esse endereço. Né? Quero colocar rua, CEP, cidade, estado. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer dessa forma aqui. Eu vou colocar dentro do mesmo, dentro da mesma estrutura. Deixa eu ir lá na coisa para eu escrever, vai ficar mais fácil. Eu vou emendar tudo. Pode colocar espaço e retorno, linha, para tudo enquanto é lado, tá? Nome, sobrenome. Tinha outra coisa, não tinha? Idade, né? Nome, sobrenome, idade. Ele ficou para cá, vou colocar aqui. Nome, sobrenome, idade. E depois um outro, vou colocar aqui embaixo, para ficar mais claro. Assim, olha. CEP, cidade, estado. Essa vírgula aqui, por exemplo, que está com esse espaço, também funciona, tá? Não tem problema nenhum. É só uma questão aqui de estética. Né?
como eu tenho toque, então é aquele cara que gosta de tudo certinho, na mesma linha, não sei o que e tal. Eu sei que tem muitos programadores que são assim. Desculpa, só eu que sou assim. Pessoal do toque. Esse De CEP qualquer pode ficar forma, todo então, o que eu maiúsculo estou querendo mesmo? dizer? Estou querendo dizer o seguinte: vocês observem que eu estou dentro da mesma cláusula pessoa, tá? Tem um abre parênteses aqui e um fecha parênteses, beleza? E dentro aqui tem duas estruturas, a identificação e a rua. Ficou muito feio aqui. Identificação e o endereço, né? Ah, obviamente, o que eu estou expressando aqui, nesse caso aqui, é um, uma, uma proposta, né? Então, eu vou colocar isso aqui em comentário, porque isso aqui não tem conteúdo, isso aqui só tem o que eu quero fazer, tá? Agora, eu posso botar aqui, eu posso povoar essa estrutura, né? Coloco aqui, identificação. Como eu sou bastante preguiçoso, eu vou colocar Maria. Vamos colocar aqui Maria, sobrenome Souza com Z, 23. Então, esse aqui é uma possibilidade. Tá? Vírgula, porque agora esse aqui é o primeiro argumento, tá? Quantos argumentos que eu tenho aqui em cima? Dois. Dois argumentos. A primeira estrutura e a segunda estrutura. Agora, endereço. Eu posso colocar assim, o nome da rua, Marechal Deodoro. Mas eu só posso escrever com minúscula? Não, eu posso escrever também com maiúscula e espaço, desde que eu coloque isso entre aspas simples. Ok? Para eu preservar lá, de acordo com a árvore de termos, a ideia de átomo. Ok? Isso aqui tem que ser um átomo, porque é um objeto. Ok. Marechal Deodoro, CEP. Marechal Deodoro é no Rio. Tararará. Ups, foi muito. Traço. Legal. Marechal Deodoro, Rio. RJ. Vou colocar em. Ok? Bom, beleza. Quando eu faço o consulte disso aqui, vamos ver lá. Aí eu tenho aqui pessoa com dois argumentos, tá? A identificação e o endereço. Aí ele fala, identificação, Maria Souza do endereço. Tarará, tarará. Entendeu? Ou seja, eu tenho agrupado dois conjuntos de informação. Veja, isso aqui já não existe mais em tabela, hein? Você não consegue colocar tabela dentro de tabela. Aqui eu estou colocando duas tabelas dentro da tabela. Tá? É uma analogia assim. Isso aqui já não é equivalente mais à tabela que vocês conhecem em banco de dados relacional. É um negócio com uma complexidade maior. Beleza? Também esse conteúdo aqui, o ident e o endereço, eu vou colocar a mesma coisa para vocês não se confundirem, porque eu acabei ficando preguiçoso, né? E aí eu vou fazer assim para vocês não se confundirem, tá? Botar a mesma coisa.
Então é o seguinte, o idente e o end e o endereço são estruturas, não são predicados. Tem a cara de predicado. São chamadas de estruturas predicativas. Tá? Mas não são predicados. Por que não são predicados? Porque está dentro de um outro predicado. Mas eu não posso colocar para fora a mesma coisa? Posso. Posso, só que você precisa tomar os cuidados necessários, não confundir as coisas. Tá? Aqui dentro, desse jeito aqui, a estrutura predicativa é um termo. Ok? Muito bem. Então, o objetivo é isso aqui. Mas será que, por exemplo, eu quero saber o CEP da Maria. Como é que eu faço isso? Quero saber o CEP da Maria. Obviamente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos, então, colocar pessoa. Primeiro a gente precisa colocar o nome, né? Então nós temos idente, queremos ser a Maria, e eu não quero saber o sobrenome dela e não quero saber a idade. Eu quero saber o CEP. Ok? Beleza. Vou colocar o endereço. Eu também não quero saber a rua, mas eu quero saber o CEP. E também não quero saber... tá bom, eu quero saber a cidade e o estado. Ok? É assim que se faz. E é assim que não faz. Vamos ver o que foi errado. A grafia do idente aí tá errada, mano. Tá em A idente. grafia do idente, exatamente. Eu sou disléxico, então nunca consigo escrever Do estado também, tá exato aí na grafia. idente. Pesado. Aí pelo menos era variável, né? Aqui é variável e ia dar certo. Então, CEP está lá, cidade, estado. Novamente, veja que eu tenho agora uma estrutura, a estrutura de pessoa é extremamente complexa. Imagine todo um banco de dados com tabelas dentro de tabelas. Olha o que é possível fazer. É um negócio assim muito poderoso, entendeu? Mamed. Oi, fala aí, Luciano. Oi. Alguma coisa que a gente deva se preocupar? O CEP aí, por exemplo, eu estou vendo que ele acaba com 0 depois do traço. Sim. Como é que eu arrumo isso aqui? Ele fez alguma coisa? Ele achou que isso era um número? Ele simplesmente está tentando interpretar isso aí como sendo um número e tal, e está tentando fazer um tratamento disso aí. Né? Não, beleza. É só curiosidade. Mas como é que a gente faz com isso aí? Isso aqui você já tem conhecimento para fazer isso. Vou botar entre aspas. Porque CEP não é número, né? É um código, né? Portanto, não pode ser interpretado como número. Então, aqui, a gente vem e coloca uma aspa simples nele, para ele fazer o que a gente precisa que ele faça. Rio também, em minúsculo, não fica legal, então vamos botar esse negócio aqui em maiúsculo. Novamente, aspas no cara. Né? Igualmente aqui, né? Aí, assim que a gente fez a mudança lá, nós vamos ter que reconsultar, né, novamente. Ok, reconsultou, voltamos com a questão. Beleza? Então, o que eu estava chamando a atenção é o seguinte, veja que com um procedimento muito, muito, muito simples, você consegue recuperar a informação de uma maneira, assim, muito precisa, dentro das coisas, ir lá, pegar o todo, pegar um pedaço, enfim, fazer uma manipulação que normalmente vocês têm um custo muito alto em qualquer plataforma de banco de dados. 2.
o que eu fiz aqui não é possível fazer em nenhuma plataforma relacional. Isso aqui é uma loucura, é uma maluquice. Tabela dentro de tabela não existe em lugar nenhum. Ok? E aqui a gente consegue fazer isso, tabela dentro de tabela. Né? Encapsular as coisas, etc. Muito bem. Ô, gente, se eu estiver falando alguma impropriedade com relação a banco de dados, por favor, me chame a atenção, levante a mão, me chame a atenção. Mas era isso que eu queria colocar para vocês, entendeu? Assim, do ponto de vista de banco de dados, do ponto de vista de regra e tudo mais, na verdade é o seguinte, eu não mudei em nada, sabe? Sintaxe nem nada. Eu só estou explorando, né, a estrutura básica que nós fizemos, que comecei lá, né, de variável proposicional, não é? Essa coisinha aqui básica, elementar, de variável proposicional, transformamos a mesma estrutura em predicados, não é? Essa estrutura aqui de variáveis proposicional, nós transformamos isso em predicados, né? E essa estrutura aqui, não é? E só. Agora, tudo para a gente é predicado. Ah, mas e a variável proposicional? Caso particular de predicado, lembra? É um predicado com aridade igual a zero. Então, está aqui dentro também. Tempo bom é uma proposição. Né? A gente tem aqui um exemplo desse aí. Né? Muito bem. Com isso, nós já estamos aptos a dar uma olhada nos primeiros exemplos que tem por aqui. Tem um exemplozinho assim, bem trivial, né? O exemplo do cardápio. Prato principal, peixe. Prato principal, carne. Prato principal, árvore. Então, essa aqui é uma maneira de eu definir. Quer dizer, é uma maneira, tá? Existem várias soluções para isso, obviamente. Isso aqui eu estou apresentando uma solução, como em qualquer linguagem, entendeu? A ideia aqui é a gente fazer um exemplo de um cardápio, né? Com combinações e coisas assim. Né? Como é que vai funcionar isso? O programinha é esse aqui, tá? Eu fiz o seguinte, para mim uma refeição é composta de uma entrada, de um prato principal e de sobremesa. É uma refeição completa. Entrada, né? Eu vou querer que ele me dê ele vai lá, busque uma entrada e me retorne, né? Aqui na refeição uma entrada, né? Eu quero que ele me devolva uma entrada, eu quero que ele me devolva um prato principal e eu quero que ele me devolva uma sobremesa. Ok? E aí a entrada eu tenho rabanete, sopa e salada. Carne eu tenho bife, filé mignon. Peixe, né, eu tenho dourado e pintado. Ave eu tenho fazão e perdiz. Sobremesa, sorvete e frutas. Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte, olha, esta cláusula aqui, que é uma regra, ela está pedindo uma entrada, e eu defini a entrada aqui, ok? Depois da entrada, que ela escolheu a entrada, ela vai me dizer o prato principal, né? E o prato principal, onde é que está o prato principal? Por que ele não está aqui? Ah, sim, está aqui em cima. Pronto. O prato principal eu tenho peixe, carne ou ave. Ok? E carne, eu tenho 2 tipos de carne, peixe eu tenho 2 tipos de peixe, ave com 2 tipos e sobremesa com 2 tipos. Né? Então, vamos colocar isso lá e vamos ver o que ele vai fazer. Eu não sei se eu já tenho isso lá pronto ou se eu tenho que transportar para lá. Era para ter essas coisas ali nesse arquivo. Eu acho que eu devo ter pego o arquivo errado. Então, vamos ver se está aqui. Tá aqui já, pronto. Beleza. Esse deu certo. Então, o que vai acontecer aqui é que ele vai me retornar
todas as combinações possíveis sobre prato principal, né? sobre refeição, né? Se eu coloco refeição, é uma espécie de um aconselhador de refeição dentro daquilo que eu tenho no meu restaurante, né? Refeição. Ah, eu quero. O primeiro é a entrada, né? Vamos supor que, olha, eu quero uma combinação com rabanete. Na verdade, não é bem uma combinação com rabanete, mas o que eu tenho né, que pode se associar com isso. Eu não coloquei nenhuma regra restritiva. Ah, rabanete só pode combinar com isso, ou rabanete só pode combinar com aquilo. Eu não coloquei nenhuma restrição. É simplesmente uma combinação de N com N, entendeu? Sem ainda nenhuma riqueza, só para mostrar um exemplo de como é que faz essas coisas, né? E tenho aqui também a sobremesa, né? Aí uma das possíveis é essa aqui, dourado com sorvete. Rabanete, dourado, sorvete. Mas se eu for colocando aqui, me dê uma próxima, né? Dourado com... Ele vai fazer todas as combinações possíveis aqui, entendeu? Isso não quer dizer que essa combinação é adequada com rabanete, tá? Porque eu não coloquei as restrições de adequação né, de cada uma delas. Mesmo porque eu não sei se combina muito rabanete com dourado. Mas, enfim. E aí ele vai me dando as definições todas, as combinações todas possíveis. Ok? Como é que funciona isso? Cara, exatamente da mesma maneira que o mantra revela. Não é? Então, quando eu dou o Enter aqui, refeição, rabanete principal e sobremesa, ele vai... Existe na base de fatos e regras. Um fato ou uma regra com o mesmo funtor, na mesma aridade? Sim. Existe mais de um? Não. Então, não marca ponteiro para lugar nenhum. Os objetos são unificáveis? Bom, rabanete unifica-se com entrada. Substitua todas as ocorrências de entrada por rabanete. Então, vai ter aqui e vai ter aqui. Beleza. Principal, com prim. E sobremesa, com sobre. Com essa variável aqui. Beleza. Então, aqui na entrada, já vai ter rabanete. Ok? Aí, nessa entrada aqui, ele está dizendo o seguinte. É uma nova chamada. Existe no banco de fatos ou regras um fato ou uma regra com o mesmo funtor e mesma aridade? Sim. Ele está aqui, exatamente aqui. Sim. Existe mais de um? Sim. Marca o ponteiro para o próximo. Então, ele vem aqui nessa linha 79 e marca um ponteiro na linha 79. Objeto unificável? Rabanete com sopa. Falha. Tem ponteiro? Tem. Tem mais de um? Tem. Marca o ponteiro para o próximo. 80. Salada com rabanete falha. E ele pergunta, tem ponteiro? Tem. Vai para lá, desmarca o ponteiro. Tem mais de um? Não. Então não faz nada. Rabanete com rabanete, ele consegue demonstrar, então, a entrada. Ele dá sucesso nessa aqui. Aí passa para a próxima. Prato principal. Prato principal está vazio. Entendeu? Então, a primeira coisa que ele faz, ele vai fazer aqui, né? Ou seja, não tem nenhuma instância aqui. Existe no banco de fatos ou regra, um fato, uma regra com o mesmo funtor e mesma aridade? Sim. Existe mais de um? Sim. Marca o ponteiro para o próximo. Então, ele vem aqui na linha 68 e marca o ponteiro. Ok? Principal se unifica com P. P, para ele, é peixe. Tá? E aí, peixe, ele vai chamar peixe. Existe no banco um fato com o mesmo funtor e a mesma aridade? Sim. Quer ver? Peixe. Peixe estava aqui em cima, não estava para baixo. Peixe.
Existe mais de um? Sim. Marca o ponteiro para o próximo. Ele marca para 87. E unifica com dourado. Então, ele vai trazer aqui, como prato principal, dourado. Sobremesa, ele vai fazer a mesma coisa. Tá? Cada chamada dessa, ele repete o mantra inteiro. Cada chamada dessa do corpo, isso é muito importante. Normalmente, os iniciantes se esquecem disso. Tá? Cada chamada dessa no corpo é uma nova chamada. Ele não pega um ponteiro que já existe, uma coisa que já existe, porque o ponteiro é do outro cara, não é dele. Por isso é que eu pintei os ponteiros lá de cores diferentes, tá? Porque cada uma chamada vai ser um ponteiro de uma cor diferente, ok? Então ele não se confunde. Ele pintou o ponteiro para identificar cada uma das chamadas. Ele não se confunde. E aí ele pegou dourado e pegou também sorvete, que é o primeiro da sobremesa, né? Primeiro da sobremesa. Em algum lugar aí tá como primeiro. Então ele vai colocar... o rabanete foi a pergunta que nós fizemos aqui, não é? Rabanete, então ele está colocando rabanete com dourado e sorvete, né? Que foram as duas unificações. Quando eu dou o ponto e vírgula, ele atua onde? Ele atua na sobremesa, no último. Quando eu coloco o ponto e vírgula, ele vai dizer assim, é uma falha. E depois da falha, a pergunta é, tem ponteiro? Para quem que eu estou perguntando se tem ponteiro, meu caro? Para a última chamada, para a sobremesa. Portanto, tem ponteiro, vai ser lá em sobremesa. Cadê a sobremesa? Sobremesa, está aqui. Sobremesa tem ponteiro, né? E aí, deu falha lá e ela vai falar o seguinte, tem ponteiro? Tem. Tem mais de um? Tem. Desmarca, parte o ponteiro para o próximo, desconecta as variáveis e nova unificação. Então, a nova unificação, que é o próximo aqui, é mousse. E aí dá sucesso. Dá sucesso, ele escreve, então, essa resposta aqui. Dourado com mousse. Aí eu coloco ponto e vírgula outra vez. Ele fala, falha. Depois da falha, tem ponteiro? Tem. Para quem que está perguntando? Para sobremesa ainda. Ainda tem ponteiro. Tem mais de um? Tem. Desmarca esse e coloca para o próximo. Aí o próximo vai ser salada de frutas. Esse aqui. Faz a mesma coisa com torta de sonho de valsa. Acho que vocês não gostam disso. Torta de sonho de valsa. Ok? E aqui, quando chegou no torta de sonho de valsa, eu coloquei ponto e vírgula novamente para ele. Falha. Próxima pergunta. Tem ponteiro? Não, não tem. Se não tem ponteiro, para quem que ele está? Onde é que ele está agora, meu camarada? Esse cara está aqui agora no prato principal. Tá nessa linha aqui, no prato principal. Por quê? Porque esgotaram todos os ponteiros aqui da sobremesa. Não tem mais ponteiro. Falhou geral na sobremesa. Se falhou geral na sobremesa, ele vai falhar prato principal. E quando falha no prato principal, ele pergunta, tem ponteiro? Ok? Então ele vai no prato principal, tinha aqui peixe, não é? Tem ponteiro? Tem. Estava na 68. Tem mais de um? Tem. Marcou. Tira daqui, marca para 70, desconecta as variáveis, pega carne. Né? Carne, ele pergunta tudo, tem ponteiro? Tem, marcou um ponteiro aqui na 83 e unificou com bife. E vai sair lá com dourado, pintado. Mas tem pintado aqui? Foi peixe o primeiro? Ah, nós pulamos o peixe. Tinha peixe aqui, eu falei que não tinha ponteiro. E tem ponteiro. Ok? Tem peixe. Olha lá. Tem vários peixes. Então ele vai pegar o próximo peixe. O primeiro foi dourado. Eu pego o próximo peixe que é pintado e repete tudo outra vez. Sorvete,
mousse, salada de fruta e torta de sonho de volta. Aí ele pega o próximo, sardinha aí, sorvete, parará, próximo. Atum e sorvete, parará, parará, parará. Depois que ele esgotou tudo isso aqui, aí sim ele pega a carne. Portanto, é uma combinação de N para N, combina tudo com tudo. Ok? Muito bem, tem uma coisa interessante aqui também, que já é bom falar exatamente aqui no início, que é o seguinte. Ele tem um depurador, né? Como qualquer outra linguagem tem. Né? Esse depurador é acionado com o predicado pré-definido trace, assim, do jeito que eu estou colocando aqui. Trace. Ok? Pronto, ele colocou, olha, ele acionou o depurador, né? E agora eu posso colocar a questão novamente para ele. Né? E aí ele vai começar com uma nova maneira de colocar aqui, que é acionou o depurador, e vai também aqui no Eclipse aparecer aqui em cima, tá? Nessa janelinha do debug aqui, tá vendo? É uma janelinha do debug. Ele vai também acompanhar aqui. Se a gente colocar um H aqui, ele vai ter um monte de possibilidades de diretivas que ele pode acionar nesse debugger, nesse depurador aqui. Depois vocês vão experimentando cada uma delas e tudo mais, tá? Mas uma coisa interessante é que ele tem aqui o spy. Né? O spy é um espião, tá vendo aqui, ó, o spy, esse cara aqui. E você pode colocar o spy, por exemplo, eu quero espionar somente carne. Aí você coloca spy aqui no carne e ele vai, então, acionar o depurador e só vai mostrar lá na carne, né? Naquele onde está lá o espião, onde se colocou. O Enter, ele continua, tá? O call é a chamada, é uma nova chamada, ok? Então, olha, se a gente pegou aqui, ele pegou, olha, refeição, que é uma primeira chamada, e dentro de refeição, ele vai colocar uma nova chamada, ele está colocando 1 para a primeira chamada e 2, ele numera todas as chamadas. Essa é uma chavezinha que ele vai gerar aqui para cada chamada, para não se confundir. Então, ele nomeou esse call aqui de número 2, que é a entrada. Tá? Agora eu vou entrar dentro dessa entrada, né? Eu vou saber se existe alguma coisa da entrada. Sim, ele já foi lá e pegou e fez toda a sequência lá, né? Verificou a primeira, verificou a segunda, tá? E deu o resultado e deu um exit, ou seja, uma saída com sucesso na chamada 2. Então, ele deu uma saída na chamada 2. Ele fechou a chamada 2, ok? Aí ele vai dar um call no prato principal, aqui, tá? No prato principal, ele vai precisar demonstrar peixe. Tá vendo? É uma terceira chamada que está lá no prato principal. Ele deveria ter acionado o meu depurador ali, ele não acionou. Depois eu preciso ver o que está acontecendo. Pode ser que ele não esteja. Tem que ver isso aí. Perder o prato principal. O prato principal está aqui. Ele pegou o primeiro e entrou na nova chamada, que é peixe. Tá vendo? Quando é uma nova chamada, ele criou uma nova chamada. Criou a número 3. Tá bom? Então, ele saiu com sucesso na nova chamada. Então, fechou a número 3. Né? Novo prato principal. Desculpa, fechou o prato principal agora, né? Ou seja, deu sucesso nisso, fechou o prato principal, a 66 aí, né? A linha 66. Aqui está dizendo, olha, eu fechei a chamada número 2, tá? Veja, 2, qual? Porque ele tinha fechado a 2 anteriormente, como tinha fechado, ele pode utilizar aquele número novamente, tá bom? Ok? Ele não cria um outro identificador, tá? Ele economiza aqui. Tá? Como ele fechou, então já foi, né? Já está feito.
Aqui ele criou uma nova chamada, que é sobremesa, né, que é na linha 76. Ok? E também fechou essa aqui, né? Devolveu o sorvete. Ah, mais uma coisa interessante é que esses números que aparecem aqui são variáveis internas que ele gerou automaticamente. Por que eu sei que é variável? Bem, porque obedece à definição de variável. Variável é uma sequência de caracteres com o primeiro caractere maiúsculo ou um sublinhado. Ok? Então, isso aqui realmente é uma variável. E o que interessa para ele é só preservar que são variáveis diferentes. E que dentro do corpo da cláusula, ele preserva essa diferença. O que eu colocar aqui, x, y, mãe, pai, avó e tudo mais, para ele tanto faz. O que é importante nessas variáveis é para o programador, que precisa de um significado para cada variável, precisa de uma semântica para cada variável. Okay? Mas para ele não, ele é alguém puramente sintático, né? Ele se importa com símbolos. Se os símbolos forem preservados, acabou para ele, funcionou. Algumas implementações já melhoram isso aqui, tá? Colocam A, B, C. Eu acho que tem inclusive um jeito de configurar isso no Six Prolog, e ele já coloca A, B e C. No listing ele já faz isso. No depurador é que eu acho que é um pouco mais complicado. Entendeu? Ok? E aí ele falou o seguinte, olha, saída com êxito em refeição. Então ele conseguiu fechar também refeição, porque ele acabou de fechar sobremesa. Tá vendo? Olha, nesse 2 aqui ele fechou sobremesa e devolveu o sorvete. Se ele fechou sobremesa, ele fechou também refeição. E aí, os resultados são esses aqui, tá bom? Rabanete, dourado e sorvete. Perfeito? Então, olha, isso aqui é uma ferramenta muito importante, principalmente para quem está iniciando, para saber se ele está seguindo o mantra realmente. Claro que vocês já decoraram o mantra. O objetivo é eu falar tanto desse mantra aí, e vocês vão sair com essa coisa decorada. Então, a ideia é essa, né? De você ter agora aqui um instrumento que consiga acompanhar o que você está fazendo, o seu raciocínio, nos exercícios e tudo mais. Você conecta seu trace, e se você quiser, se eu abrir aqui novamente, tá vendo? Olha, ele está com o trace ligado, né? Eu vou fazer um abort aqui. Para eu desconectar isso, eu coloco no trace. Ok? Aí eu desabilitei o trace. Tá? Ok? Já não está habilitado mais. Então, eu habilito com o trace e eu desabilito com o no trace. Ok? O que mais que eu falo daqui? Bom, na apostila tem outros exemplos, né, que seria muito interessante se vocês pudessem acompanhar. Né? Esse aqui é um outro exemplo, o exemplo dos polígonos. Né? Então, deixo isso aqui para vocês acompanharem e verificarem como é que funciona, colocarem para funcionar. Podem incrementar, podem colocar novas ideias, né? Enfim, e se eu fizer isso, se eu fizer aquilo. Então, são 2 programinhas que dá muito simples, muito triviais, né? Mas que já dá uma ideia do que a gente começa a fazer aí com a programação, né? Começa a botar mão na massa. Vocês podem treinar com aquele exemplo famoso, antigo, de implementar uma locadora de CD, né? Claro que existe ainda até hoje, né? Locadora de... Né? Como é que faz empréstimo? Como é que faz... Né? Lembra? Todo mundo fez o exemplo da locadora em linguagem de programação até hoje, né? Então a gente não pode deixar a tradição... Não aí. CD nada, videocassete. Videocassete, Como é que chama lá?
Como é que chama? VHS? VHS. VHS. VHS, exatamente. O pessoal mais novo pega os Betamax da vida. Betamax, isso aí foi fundo. Exatamente. Mas temos que manter a tradição. Vocês podem fazer, por exemplo, que é isso, na verdade é isso, é cadastrar lá e tudo mais, né? Aliás, com a base, olha só, com a base que vocês têm hoje de filmes, né? Fica bem legal, porque você já tem uma base enorme. Alguém chegar e falar assim, olha, eu quero um filme cujo ator é de não sei quem, tá? Aí vocês podem sugerir, né, o ator e ainda faz toda a parte de empréstimo, alocação e tudo mais. Fica muito legal. Fica muito legal. Depois é só vender isso aí, encapsula e só vender aí para a próxima locadora que vocês encontrarem. Já é um produto, olha aí. O que eu quero demonstrar isso aqui é o seguinte, é que Prolog é uma linguagem de propósitos gerais, como qualquer outra linguagem de programação. Eu fiz muita programação para automação industrial e que não tinha nada a ver com a inteligência artificial. Tinha a ver somente com a automação industrial. Tá? Eu trabalhei no CTI aí, em Campinas, São Paulo, né, que é o Centro Tecnológico para Informática, e lá o contato era com indústrias. Né? Nós tínhamos um programa especial para pequenas indústrias, e na época, eu e o meu grupo, que éramos 4 pessoas, nós implementamos uma programação da produção. Como é que chama isso? ERP, não é ERP, não é ERP, não, como é que chama? MRP. MRP, exatamente. Um MRP em Prolog para pequenas indústrias na área de manufatura. Nós estávamos trabalhando na época com indústria de manufatura, com a Associação da Indústria de Manufatura, ABMEC, alguma coisa assim, da indústria de manufatura. E nós fizemos um MRP para eles, entendeu? Para eles oferecerem de graça para as pequenas empresas. E fizemos tudo em Prolog. Nada com inteligência artificial, simplesmente porque o ganho disso, a especificação, ficou lindo, maravilhoso, porque o programa compacto, flexível, mas como vocês conseguem fazer toda essa flexibilidade e tudo? Olha, é uma beleza, porque você sai com possibilidades que você não tinha pensado e que a programação acaba te oferecendo isso. Então, sim, Prolog é uma linguagem de propósitos gerais. Pode pegar e usar para qualquer coisa. E ela fica muito interessante porque, como ela tem um interpretador, você exercita aqui no interpretador, em tempo real, o que está acontecendo, né? Eu, por exemplo, como eu fiquei muito viciado em interpretador, eu me dou muito melhor com o interpretador do que com o compilador, que eu tenho que fazer todo um passo a passo, disparar o programa, fazer um teste, fazer não sei o que e tudo mais, e aqui eu faço tudo na prototipação. Quando o protótipo estiver legal, passando nos testes e tudo, eu compilo, né, e gero executável, acabou. Né? Então, eu acho que é uma agilidade muito interessante, né, principalmente para testar novas ideias. Prototipagem é muito importante para isso aqui. Né? Bom, eu não quero avançar mais, porque senão a gente... Né, o que estava previsto era até aqui. Eu estou vendo aqui, eu tenho 2 programinhas aqui, viu, Bruno? Olha aí, achei mais um problema aqui. O Bruno entrou agora há pouco. Então, esses são os exercícios, né, e até aqui, né, sempre vocês vão encontrar os exercícios aí nos finais dos capítulos, né. Então, esse aqui é o último grupo de exercícios, em função do que vocês viram até agora. Então, esses exercícios aqui são compatíveis com o nível de conhecimento que vocês possuem até esse momento. Beleza? Bom, discussão aberta para a gente fazer o nosso 10 minutos finais aqui de dúvidas, etc. Quem quiser levantar a mão
Esteja à vontade. Zé, fala aí. Mamed, conforme você foi fazendo aí Você alguns pode abrir exemplos, seu vídeo, Zé? Por eu estou favor. sem vídeo aqui que eu estou no computador do trabalho. Ah, você está sem vídeo, tá bom. O Zé tá notebook aqui, invisível. o Wi-Fi do notebook aqui da empresa não Entendi. aguentou, Não aguentou o tranco. não aguentou o tranco, eu estou no computador aqui, estou sem vídeo. Peço Tá bom, desculpa, beleza. a partir de segunda tá normal. E conforme você foi fazendo aí, aquele exemplo lá do prato principal, eu fui fazendo aqui também, né? Eu vou abrindo Sim. aqui uma telinha do SWIsh e vou fazendo. E fiz várias queries aqui. Uma que eu não consegui fazer, queria ver se você me ajuda, é você chamar uma refeição onde você liste todas as entradas, todas as sobremesas, mas especificamente só os pratos de carne. Eu não consegui fazer essa consulta. Fala aí qual foi a sua pergunta para eu fazer aqui. Então, você chamar uma refeição, que nem você tem aí, Não, fala aí. O que que é? Refeição? Fala aí, refeição, eu vou escrever aqui. Refeição, todas as entradas, né? Uma variável entradas aí, entrada. apenas os pratos de carne e todas as sobremesas. Como que é apenas prato de carne que você está querendo dizer? Então, porque o prato principal recebe carne, peixe e aves. Eu queria Sei. mostrar todas as opções de entradas e sobremesas, mas só com as carnes. Não queria que Ah, mostrasse, entendeu? sim. Entendi. Não, não dá para fazer aqui assim. Não dá. Não, Tá. somente as carnes, né? Isso, Mas dá para você fazer bife, ok? Sobremesa. Assim dá para fazer, ó. Exatamente. É, O texto que eu tenho aqui é exatamente esse. Foi o que eu fiz. Mas é. A fazer. não ser que você faça. Aham. A não ser que. Não, com o conhecimento que vocês têm até agora, eu não dei elementos ainda para fazer esse tipo de coisa. Eu vou dar, entendeu? Tá bom. Mas não dei ainda. Assim funciona, tá vendo? Sim, E se eu pedir o próximo, tá vendo? Olha, ele vai dar, né, tudo que ele pode combinar com carne. Todas as sobremesas e todas as entradas. Só com bife, entendeu? entendi. Então não tem problema. Eu aguardo quando a gente chegar Aí quando. E aí você pode variar, né? Bife, filé mignon, etc, né? Ok? Ok. Vai dar a mesma coisa. Mas aí você teria que colocar aqui uma restrição, tá? Você teria que colocar aqui uma variável, sei lá, carne, né? E depois colocar aqui fora, vou ver se vai fazer assim. Não sei se é isso que você está querendo, tá? Eu estou tentando entender melhor também, né? Sim, eu acho que. Vamos ver se eu capturei o que. Capturei, mestre, a sua. Vamos ver se é isso. Estou tentando entender melhor. Você coloca primeiro carne, entendeu? Ó, puxa a carne, entendeu? E me diz. Exatamente isso aí funcionou. Pronto, é isso aqui, ó. Oi? Eu tinha feito exatamente isso aí e tinha funcionado. Funciona, exatamente. É porque eu estou tentando interpretar a coisa do Zé ali. Mas é isso ó, que você quer. Tá? Ponto e vírgula. Tá vendo? Ó, bife, vai pegar bife para todo mundo. É que a variável dentro da refeição está como carnes, e a de fora está como carne, por isso que ele está pegando todos, eu acho. Não, aqui dentro não importa, né, Zé? Aqui dentro. Ops, aqui, né? Isso. Tá errado mesmo. Tá errado mesmo. Vamos botar. Vou botar com S, só para a gente diferenciar ali. Isso, bife.
Vamos ver ponto e vírgula. If, pá, pá. Vai combinar todas as entradas, todas as sobremesas. Ainda tem mais um. E agora pega filé mignon. Ok? Então dá sim, olha, dá para a gente resolver o problema com o conhecimento que tem até aí. Era isso mesmo, Zé? Era isso mesmo. Muito obrigado, Mamed. Então pronto. Essa é a solução. Você restringiu primeiro, né? Ó, vai lá, pega as carnes. E, obviamente, você pode fazer isso com qualquer uma delas, né? Ó, claro, aí generaliza. O Otávio restringiu no final também, funciona? Então, eu ia fazer isso, entendeu? Coloquei no final, né? Eu ia fazer exatamente. Vamos ver o que acontece? Não vi ainda, não vi ainda. Eu coloquei no início porque fica mais intuitivo, né? Tá vendo? E pega agora a filé mignon. Qual que é a diferença dessa para a outra? Nenhuma. Né? Nenhuma. Acho que não faz diferença, né? Porque é comutativo, né? Exatamente. A resposta final não vai fazer diferença. Onde é que está a diferença? No mantra, né? Assim, no como é que são os caminhos que ele vai percorrer para chegar na solução, entendeu? São dois caminhos diferentes. Não é? Só uma pergunta. Ele pode trazer uma ordem diferente, né? Uma ele restringe primeiro e depois a outra ele restringe depois que ele achou. Né? Essa aqui é mais intuitiva, né? Não sei. Depende muito de cada um, talvez. Eu imaginei as refeições onde a carne principal seja carne. Né? Onde o prato principal seja carne. Depende de ler, né? Como é que você lê, como é que você... É meio subjetivo, aí o que é mais intuitivo é meio subjetivo. Né? Mas o que é interessante é o seguinte, que essa ordem aqui, nesse caso, né, não muda em nada. Claro que a ordem vai ser importante em outros casos, tá? Né? Quando eu tenho restrições aqui no meio e tudo mais, aí, obviamente, ela vai ser importante. Mas nesses casos assim, ela é irrelevante. Né? O que mais? Dúvidas, observações, avaliação, o que vocês estão achando até agora? A gente continua nesse ritmo. O ritmo agora tende a aumentar um pouquinho. Agora à tarde eu aumentei já um pouco. Já não fui tão detalhista mais, já fui um pouco mais. Aí obrigando vocês a interagir um pouco mais com o material, tá? Com a apostila, né? Então, nós vamos aumentar a velocidade um pouco daqui para frente. Ô, Mamed, a gente, até onde você parou aí, a gente está em qual capítulo? É o capítulo 3 como um todo? Nós estamos aqui, ó, terminamos o capítulo 3. Tá, então os exercícios que a gente tem que fazer são todos até o capítulo 3. Isso. Sendo que esse 3.4 aqui, olha, está errado. Eu não sei se vocês estão com essa versão aí. Esse 3.4 aqui
Não é daqui. Não é daqui. Acabei de ver esse errinho aqui, tá vendo? Olha, parece exercício 2 vezes e ele não é daqui. Deixa eu ver se ele aparece aqui. Não, nem aparece. Ele tá mais para frente, entendeu? E aí amanhã eu vou deixar bastante coisa para vocês lerem, entendeu? Oi? Então, se tá tudo bem, em vez de você recuperar em 3 anos, você vai recuperar em 4. Então, a gente está falando de 25. Não entendi nada. Eu acho que foi... Alguém falou? Desculpa, eu abri o meu fone e vocês estão ouvindo o Marcelo. Ah, desculpa. Eu falei assim, ué, desculpa. Então é o seguinte, olha, amanhã eu já quero entrar em recursividade, entendeu? Toda essa parte aqui, olha, estilo... Segunda, né, Mamede? Eu falo um pouquinho de estilo, hein? Segunda-feira. Amanhã não. Isso, segunda-feira. Amanhã não, Eu vou deixar exatamente esse... Então, esse aqui, exercício da 3/4, vocês não fazem, tá? E a gente vai entrar na segunda-feira em recursividade. Então, esse capítulo 4, eu vou falar muito rápido. Eu já tenho falado, né, sobre a árvore de termos, né, sobre ele, e já tenho falado, na verdade, nós já passamos ele, porque eu já falei de constante, já falei de átomos, né? O resto é só consultar aqui, exceto, né, essas duas aqui, olha, tem um capítulo especial para listas, que nós vamos fazer aqui na sequência também, tá? Eu vou falar primeiro de recursividade e depois de listas. Ok? Então tá, então. Alguma outra observação? Ontem eu estava dando uma lida no livro lá e eu vi esse exercício 3.4, fiquei perdidinho, não estava entendendo nada. Então, tá errado. Está explicado por que... Tá errado isso aí, Ele é, na verdade, da seção estrutura e gestão de controle, ó. Ele está aqui. Ele está aqui em outro lugar. Versão simplificada da unificação. Aqui, olha. Tá vendo? Aqui eu falo de substituições. Ele deveria vir por aqui. Tá vendo? Ó? Aqui que eu explico aquele exercício lá. Tem a história das figuras de unificação. E aí ele deveria aparecer aqui. No final disso aqui, ele não aparece, tá vendo? Não sei o que aconteceu, não sei por que ele pulou, não. Eu tenho que deslocar para cá. Ele vai estar, então, nessa abordagem aqui, que é a versão simplificada da unificação. Mas todo esse material aqui, eu vou produzir, obviamente, uma nova versão, né? Porque isso aqui faz parte das correções que a gente está fazendo. E aí a gente deixa disponível também. Bruno, eu não sei se você vai querer falar sobre a inscrição na nossa plataforma, como é que vai ser? Quer falar um pouquinho? Ainda não, mas tá quase. Ainda não? Tá quase? Então tá bom. Porque essas distribuições a gente faria lá, né? A gente... Fica melhor. Fica melhor. Vou precisar que você revise tudo, tá no final de semana. Pois é, exatamente. Vai ser uma tarefa aí no final de semana. Né? Mamede, posso tirar mais uma dúvida aí? Claro, Zé. Olha só, quando você passou aquele arquivo de filmes lá, né, o Movies lá do SWI, eu comecei a dar uma olhada nele, e aí ele tem uma parte onde ele define algumas condições para variáveis, né? Por exemplo, quero todos os filmes onde o ano for superior ao ano 2000. Sim.
você não chegou a falar disso explicitamente, mas a gente, teoricamente... Não, mas é também tão simples, Tão Não, simples. eu vi que vai assim, encontrar aí. Aham. só para saber se a gente já está nesse ponto ou se você ainda vai explicar isso, se a gente pode... Não, eu posso mostrar para vocês, inclusive na apostila, porque também, assim, é muito simples, né? São as comparações. Onde é que estão aqui? Onde é que está aqui? Deixa eu ver. Regras, termos, avaliação de expressões aritméticas. Deve estar por aqui. Aqui, ó. Operações aritméticas. Não, essa aqui eu preciso de uma aula. Essa aqui, olha, página 47, comparações sobre termos, comparações aritméticas, entendeu? Então, é muito simples, entendeu? Muito simples. É simplesmente, coloca lá os operadores que funcionam, entendeu? E1 e E2 são expressões, né? Então, tem maior, menor, maior igual, menor igual, testa resultado para diferença, igualdade de inteiros, diferença de inteiros, e por aí vai, entendeu? Então, as tabelinhas já estão aqui, né? Isso aqui eu vou precisar falar um pouco para vocês, né? Qual é a diferença entre unificação e igualdade, né? Nós estamos fazendo duas coisas interessantes aqui, unificação e igualdade, eu falo lá na próxima, se vocês quiserem. Tá vendo? Ó, as operações aritméticas, mas nós não vamos fazer operação aritmética ainda, entendeu? Então isso não é necessário. Mas as comparações já estão aqui, ó, você já pode utilizar. Tá bom? E a comparação, vamos lá, para a gente ver o que ele está fazendo, está no final lá, né, Zé? Está no início. Então, são as primeiras questões que eles colocam lá. As primeiras? Lá no início. Essas aqui, né? Essas aqui, Ele está dizendo o seguinte, olha... Sobe um pouquinho mais aí. Hein? Sobe um pouquinho mais aí. Mas essa aqui já é a pergunta. Isso já é a resposta. Não, aqui é pergunta. Não, então, mas ele faz umas perguntas em cima. Isso é a resposta do exercício, que é a pergunta para o Prolog, isso que eu estou dizendo. Não, aqui é pergunta para Prolog, tá? Tá, interrogação, traço, tá vendo, então. Olha? Ele está dizendo aqui o seguinte, olha, me dê... Move é o que é mesmo? O M então, sobe um pouquinho mais aí. Aí, ó. Aí, exercícios, tá vendo? Sim, sim. Você estava na resposta do exercício, que era a pergunta para o Prolog, na verdade. Na verdade, a resposta do exercício é que tipo de pergunta que eu vou gerar, né? Isso. Então, por exemplo, a C aí localiza filmes que foram lançados antes do ano 2000. Antes do ano 2000. Como é que ele produz isso aqui? Bom, ele produz o seguinte, colocando... Olha, me deu o título, né, do filme, o ano, mas esse ano tem que ser menor do que 2000. Beleza. Né? Eu não sei se ele quer 2000 incluso ou não, senão deveria ser menor ou igual. Tá ótimo. Não é? Porque aqui ele vai eliminar o 2000, né? A minha dúvida, na verdade, é saber se a gente já tinha passado por esse ponto para poder usar. Não passamos, mas vocês podem usar. Tá bom, beleza. Né? E é dessa forma que está aqui mesmo, é muito fácil, né? E vocês percebem o seguinte, que como é que eu coloco as comparações? É uma chamada própria. Ok? Isso aqui é uma nova chamada, né? Ou seja, eu vou arrancar de lá o ano, é como nós fizemos o Carnes aqui, olha. Não é? A gente tirou... Aqui não, nessa aqui de cima, né? Nós tiramos aqui de dentro Carnes, não é? E dizemos, tiramos daqui o prato principal, né? E dissemos para ele o seguinte, olha, que o prato principal nós queremos que seja carne. Até, quer ver, olha só, para ficar talvez uma coisa melhor, mais expressiva, posso colocar assim, né? Prato principal. Talvez fique mais claro, né? Entenderam? Eu peguei aqui, porque essa aqui é a posição do prato principal, né? Eu coloquei, transformei em variável e coloquei o seguinte, eu quero que o prato principal seja carne. Talvez fique mais claro, né?
entrada sopa, prato principal bife, sobremesa sorvete. Né? Então tá, então podemos fazer isso. Esses comparadores aqui, olha, é um pouquinho diferente. Faça uma pesquisa, procurem. Vê se vocês entendem como é que ele funciona e por que ele está agora com um arroba aí. Né? O que ele está fazendo. Já podem começar a ter uma certa autonomia de pesquisar e de verificar. Né? Vocês devem ter tido acesso também ao manual do Sixtus Prolog, não é isso? Então, dê uma olhada no manual. Né? Dá uma procurada, verifiquem. Né? O que mais? É isso? É só? Então, tá bom. Bom fim de semana para todos. Muitíssimo agradecido. Espero que tenha valido a pena até aqui.